todos. É sempre uma alegria participar de atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, e em especial da ESA, Escola Superior de Advocacia. Então, em razão desta peculiar oportunidade de hoje, agradeço de antemão ao professor Paulo Márcio, em nome dele, saúdo todos os professores presentes, todas as advogadas, advogados, estagiários. E, de fato, como o professor Paulo Márcio já havia falado, o direito tributário vem passando por uma série de transformações, não apenas legislativas, mas com uma rápida evolução jurisprudencial. E a advocacia deve seguir, portanto, essas considerações de ordem legal e jurisprudencial, e para isso a Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo na gestão do Dr. Luiz Cláudio Chaves, agora liderada a escola pela professora Silvana Lobo, professor Paulo Márcio, competente, valoroso advogado e professor da FUMEC, de forma a que a ESA também insira esse tema de direito tributário para os advogados, para os estagiários, e coloque na mesa discussões relevantes no nosso dia a dia forense, na evolução dos tribunais, pelo que vem passando na ordem jurídica vigente. Temos vivenciado que cada vez mais o nosso direito constitucional, a nossa ordem jurídica posta, vem se assemelhando ao direito americano, do common law, a partir de análise e julgamentos dos famosos leading cases, dos estudos de casos. Vejam recentemente, sobretudo após a emenda 45, novos instrumentos para isso: súmulas vinculantes, repercussões gerais no Supremo, recursos repetitivos no STJ, e a partir dos quais todos esses casos serão aplicados aos demais que vierem. De forma que hoje, repetindo, o direito constitucional e a ordem jurídica vigente passa a ser muito mais objetiva, erga omnes, para todo o território nacional, e não apenas subjetivo. Eu sempre falo que o ministro Gilmar Mendes é um dos que mais defende essa ideia, e vejo que, de fato, ele tem uma certa lógica. O que eu estou a falar, não estou fugindo do tema, não. Porque reflete o ministro Gilmar Mendes. Por que o plenário do Supremo, completo, os 11 ministros, ao julgar um RR, tratando o IPTU em Belo Horizonte, tal como julgou semana passada, vai se aplicar apenas ao ministro Adhemar Maciel, que era o recorrente, e o município de Belo Horizonte como recorrido, e a mesma turma, em um MADIM, vai julgar esse mesmo caso, e a este caso aplicar-se a todos os contribuintes? Qual é a lógica desse sistema? Portanto, o sistema constitucional, a meu ver, com razão, tem que, de fato, ser um controle objetivo. A partir do momento que a Suprema Corte tem que se preocupar com grandes questões, com as chamadas repercussões gerais, e não o varejo, cada ministro julgando 30 mil processos. Então, a ideia de hoje, ao falar de atualidades do Supremo e no STJ, é de fato de tratarmos de temas relevantes, já julgados no Supremo e no STJ sobre matéria tributária, e que já foram reconhecidos e julgados como repercussão geral, portanto, tendo efeito erga omnes e força vinculante, e recurso repetitivo. Essa é a grande questão do direito que se põe. E o direito tributário, portanto, não foge à regra. Recomendado pelo professor Paulo Márcio, também deixarei à vontade para qualquer comentário ao longo da nossa fala, de forma que estamos aqui entre colegas, para que seja de fato algo dinâmico, para que a gente cresça junto. Fiquem à vontade, portanto, para quaisquer perguntas, ou ao final, como o professor Paulo Márcio sugeriu. Alguns temas importantes. Primeiro, vamos trabalhar e analisar, seria falarmos sobre o ISS, Imposto sobre Serviço,
incidentes sobre sociedades profissionais. Tema absolutamente relevante em matéria tributária. Quem tiver nesse tema, nessa área, sabe o que nós estamos a falar. Isso tem hoje uma grande repercussão financeira e econômica para todas as sociedades, de médicos, sobretudo de médicos, contadores, advogados, não advogados, já explicarei por quê, mas economistas, dentistas, análise clínica, e todos os profissionais que se reúnem em sociedade para, portanto, exercerem a sua atividade econômica. A regra no imposto sobre serviço, à luz do Decreto-Lei 406, é que este imposto seja pago, seja calculado sobre o preço do serviço. Basicamente, o preço do serviço equivale ao faturamento. Alguns tributos, abrirei um parênteses rápido, alguns tributos são calculados de acordo com uma grandeza econômica, uma base de cálculo, sobre a qual incidirá uma alíquota para o quantum DDA, para o seu cálculo, para fins de recolhimento e pagamento ao ente arrecadador, à União, ao Estado, ao município. Alguns tributos, portanto, são calculados dessa maneira, com uma grandeza, base de cálculo, sobre a qual incide uma alíquota. Outros, por sua vez, são calculados com um valor fixo. Por exemplo, como é que se chama? Luiz, quando ele for à Polícia Federal requerer expedição de passaporte, ele pagará uma taxa única, fixa. E ele pagará uma taxa, qualquer um de nós. O valor é fixo, o tributo é fixo, não é variável de acordo com uma grandeza sobre a qual incidirá uma alíquota. O ISS, ele tem como regra geral essa forma de calcular. Haverá um preço do serviço, equivalente, como havia dito, ao faturamento mensal, sobre a qual haverá aplicação e incidência de uma alíquota. Abro um outro parênteses, não vamos falar aqui de alíquota, mas apenas para contextualizar. A alíquota do ISS, por força de lei complementar, ela varia de 2% a 5%. Portanto, os mais de 5 mil municípios no Brasil apenas poderá fixar as alíquotas em lei de 2% a 5%. Esse é o limite que a lei complementar 116 impõe. E a lei complementar, por força da Constituição, que tem que estabelecer a alíquota mínima e máxima do ISS, entre 2% e 5%, que é o limite estabelecido na lei complementar 116 de 2003. A regra geral, portanto, é que o ISS seja calculado de acordo com o faturamento, preço do serviço. Nos parágrafos 1º e 3º do artigo 9º, havia uma distinção, uma diferença. Ao invés de se cobrar sobre o faturamento, por exemplo, o hospital, ele tem um faturamento de 100 mil mês, a alíquota, imaginemos que naquele município para as atividades do hospital seja de 5%, chegará ao final do mês e pagará o ISS de acordo com seu faturamento mensal de 100 mil. Essa é a regra geral. Por sua vez, o parágrafo 1º estabeleceu uma regra diferenciada, um tratamento diferente para as sociedades uniprofissionais, e que exerçam a atividade sobre responsabilidade pessoal. E este tratamento mais benéfico se deu para sociedades profissionais, sociedades de médicos, contadores, dentistas, etc. Então, ao invés, imaginemos, da sociedade de 3 médicos pagarem o ISS sobre o faturamento mensal, o Decreto-Lei 406 outorgou-lhes um benefício para o pagamento do ISS. Para tanto, essas sociedades devem ser uniprofissionais, só médicos. Não pode haver no seu contrato social um dentista, um economista, um administrador e, da mesma forma, exercerem a atividade sobre um caráter, uma responsabilidade pessoal. É o João da Silva, oftalmologista, que atuará na defesa da saúde do Luiz. É ele que exerce pessoalmente a atividade médica. E, portanto,
se essas sociedades profissionais forem uniprofissionais e exercerem um trabalho sobre a responsabilidade pessoal, eles não pagarão o ISS sobre o faturamento, e sim um valor fixo mensal definido em lei. Imaginemos que seja R$80 por mês. Ainda que ele fature 100 mil, pagará R$80 vezes 3 médicos, o número de profissionais habilitados no contrato social. Então vejam que o ganho financeiro para essas sociedades profissionais foi muito grande. E o primeiro questionamento que ocorreu à época: esse tratamento distinto entre as prestadoras de serviço em geral e as sociedades profissionais ofende o princípio da igualdade, viola o princípio da isonomia tributária? Por que tratar duas pessoas com tratamentos tributários distintos? Regra geral das prestadoras, pagar-se-á sobre o faturamento. Sociedades profissionais com esses dois pressupostos pagará um imposto fixo vezes o número de profissionais habilitados. À época, o ministro Carlos Veloso, que até amanhã estará na OAB fazendo uma homenagem à professora Isabel e palestrando lá na Rua Almeida sobre segurança jurídica, o ministro Carlos Veloso, à época do Supremo, disse, relator do acórdão, que não há ofensa à isonomia tributária, porque nós estamos falando de duas situações distintas. A pessoa jurídica, o hospital, prestadora de serviço, não atua sob a responsabilidade pessoal. Por sua vez, a sociedade de médicos, quando o João atua na defesa da saúde do Luiz, ele, pessoa física, estará assumindo essa responsabilidade pessoal. E, portanto, por serem duas situações distintas, pode haver tratamento desigual, sem que isso ofensa a igualdade tributária. Então, partindo-se da premissa de que esse tratamento tributário mais privilegiado, mais benéfico para as sociedades profissionais não ofende a igualdade, consolida-se, portanto, um tratamento tributário do ISS legítimo, perfeito, sem qualquer mácula de inconstitucionalidade, de ilegalidade. E vejam que é um benefício gigantesco. O que aconteceu em relação a isso? Até 2003, era o Decreto-Lei 406 que disciplinava o ISS no país. Era o Decreto-Lei que foi recepcionado pela Constituição de 88 como norma de lei complementar e disciplinava o ISS como lei complementar de abrangência nacional para os 5.500 municípios. Até 2003, quando do advento da Lei Complementar 116, passou-se a ter um outro tratamento. Falou-se no artigo 7º da base de cálculo. A base de cálculo do ISS, previsto no artigo 7º, repetiu a regra geral. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Essa é a regra geral para todas as prestadoras de serviço. E, diferentemente do decreto-lei, o artigo 7º não repetiu aqueles benefícios expressamente previstos no parágrafo 1º e 3º para as sociedades profissionais. Então, repetindo, o artigo 7º da lei complementar não tratou, né, para ser exato, tratou no parágrafo 1º só para o ISS das construções civis, permitindo a dedução do material de construção para a construção civil. Mas não repetiu o mesmo tratamento do decreto-lei para as sociedades profissionais, no parágrafo 1º e 3º. Lembrando, né, gente, sociedades uniprofissionais exercem responsabilidade pessoal. E aí vem a discussão. O decreto-lei de 68 foi revogado pela Lei Complementar 116. A partir de 2003, mantém-se aquele tratamento mais benéfico para a sociedade de médicos, de contadores. E aí vem a discussão, né, que parou o julgado no STJ desde 2008, de que a Lei Complementar 116, que é posterior, não revogou o Decreto-Lei 406 de 68, que é anterior. Não houve revogação expressa, nem revogação tácita. Para vocês verem interessante e como que os legisladores complicam a vida nossa, né, a vida do cidadão, do judiciário. Quer ver, lá no artigo, o último artigo, aquele que trata das disposições
anteriores, o artigo 7º, a Lei Complementar 116, diz o seguinte: o último artigo da Lei Complementar 116, que é exatamente o artigo 10. O artigo 10 consta lá: ficam revogados os artigos 8º, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei 406. E é evidente que o advogado, né, e o contribuinte, defesa de causa própria, diz o seguinte: não, a lei complementar não quis tratar do decreto-lei, não revogou expressamente e não tratou do tema de forma tácita, a que fosse incompatível com a lei, com o decreto-lei 406. Conclusão, como havíamos visto, que o STJ entendeu que não há incompatibilidade entre a lei complementar 116, que trata do ISS, e o decreto 406, que trouxe especialmente um regime mais benéfico para as sociedades profissionais. De forma que, então, gente, mesmo após 2003, com o advento da lei complementar 116, permanecem um tratamento mais benéfico para as sociedades profissionais. Aquele regime mais benéfico do imposto fixo permanece mesmo com a lei complementar 116, entendimento do STJ. Qual que é a questão que eu quero colocar para vocês? E essa é a introdução necessária para isso. O que é e o que está sendo objeto de muitas autuações fiscais em Belo Horizonte e qualquer município do país. Belo Horizonte, em qualquer município, vem autuando muitas sociedades profissionais, sobretudo sociedades médicas, contadores, economistas. E aqui eu abro parênteses para dizer que a sociedade de advogados não se inclui, porque nós não somos constituídos sob a responsabilidade limitada. Temos o tratamento específico da Lei 8.906, né, que é o Estatuto da Advocacia. Somos registrados perante a OAB, a Sociedade de Advogados, né, bem representada pelo professor Stanley Frazão, há tanto tempo na Sociedade de Advogados. Portanto, a Sociedade de Advogados não se circunscreve a este problema. Mas, como advogados, nós defendemos inúmeras causas, sobretudo de sociedades de médicos, que estão sendo constituídos sobre a forma limitada, né, de cotas, e que estão sendo autuados. E por quê? Porque entende o município que essas sociedades de profissionais não estão exercendo a sua atividade comercial, empresarial, de forma pessoal. Porque, lembrando que a responsabilidade limitada, a responsabilidade é limitada à participação do sócio na sociedade, inclusive com o número de cotas. E aí, para o município, isso seria um prato cheio para autuar essas sociedades e, em razão dessa autuação, cobrando o ISS sobre o faturamento, que é a regra geral dos últimos 5 anos, período decadencial para a constituição do crédito tributário, e a partir disso perderia esse tratamento mais benéfico. Então vejam, gente, é uma repercussão, um impacto financeiro muito grande, pelo simples fato, falo simples, é assim penso, de ser constituída sob a responsabilidade limitada. E aqui alguns argumentos para contrapor essas autuações. Embora sejam sociedades limitadas, o próprio Código Civil diz que aquele que exerce a profissão intelectual, portanto, né, ou de natureza científica e literária, ele não é considerado sociedade empresária. Então, ainda que seja constituída sob sociedade limitada, sociedade de médicos não são empresários, não é uma sociedade empresária. Continua atuando sob a responsabilidade pessoal. E vejam, gente, no caso prático, até numa sustentação do tribunal, eu falei: imagine, vamos no consultório da sala 1, é o mesmo João que está te tratando. Ali a sociedade não é limitada. Vamos para o consultório da sala 2, ali a sociedade é limitada. Há alguma diferença na responsabilidade pessoal do tratamento médico em relação ao necessitado, ao interessado? Só porque formalmente é constituída sob sociedade limitada, passa a ser empresarial? Até porque o Código Civil diz que não se considera empresário. Vejam que a sociedade empresária é próprio de sociedade empresária. E esses profissionais
né, médicos, contadores, não exercem atividade empresária. De forma, então, gente, aqui há, de fato, um forte argumento para afastar essas autuações, cada vez mais crescentes em Minas Gerais, em todos os municípios. O STJ, e aí é uma problemática, né, pelo menos falando em nome dos contribuintes, ou para os contribuintes, para as sociedades, o STJ, na sua imensa maioria, pouquíssimos acordos em contrário, vem entendendo que, de fato, perderia a pessoalidade da atuação nessas sociedades, a partir do momento que eles fossem sociedades empresárias, limitadas. Perderia o benefício do Decreto-Lei 406, que não foi revogado. Permanece o Decreto-Lei 406. Né? Nós já vimos. Todavia, se eles forem construídos sobre a sociedade limitada, vem entendendo o STJ, embora seja esse caso de 2009, todos desse ano, mais de 10, né, em despacho monocrático ou em turma, vem repetindo toda essa evolução do STJ para entender, portanto, que essas sociedades constituídas sob forma de limitada perderia esse benefício, o ISS fixo. E o efeito prático? Passa a pagar o ISS sobre a regra geral, faturamento mensal. E aí, como advogado, é um trabalho preventivo, de verificar todas essas sociedades, médicos, contadores, dentistas, economistas, qual a forma de participação societária, qual a forma do seu contrato social. Vamos alterar para simples, para outra forma de participação? Limitada não pode ser. Quem tem-se, né, e o STJ vem entendendo, e perderia essa pessoalidade da atuação. É um trabalho, portanto, preventivo que os advogados têm que fazer. E eu sempre, quando vou levar os meus 3 filhos no médico, a esposa está aqui para mentir, eu sempre pergunto: sociedade limitada? Tem 3 médicos? Não, eu tenho uma dentista no meio, então perdeu o privilégio. Mas ficou doido, porque precisam de orientação. Né? E é um ponto importante que o nosso TJMG tem pouquíssimas decisões favoráveis para as sociedades, né? A desembargadora Áurea, um voto excelente sobre isso, mas ela e pouquíssimos contando o dedo são favoráveis a essa tese que aqui expõe, e logo que subiram ao STJ, já vem sendo julgados em despacho monocrático. Para vocês verem que é essa a orientação do STJ. Embora não tenha sido reconhecido ainda como recurso repetitivo, portanto isso pode ser, né, alterado, esse tema, a meu ver, não vai por RE subir ao Supremo, porque é matéria infraconstitucional. Então há de se fazer um trabalho de doutrina, né, de convencimento, para que, se essa de fato, como eu entendo, for a ideia mais certa, e altere o posicionamento do STJ, mas que a sessão já julgou e as turmas, portanto, agora passam a julgar monocraticamente. E esse se tratando de ISS, eu acho que é um tema recente, relevante, e que a gente possa ter uma atuação preventiva, proativa, importante aí para essa área da atividade econômica. Outro ponto, recentemente julgado, e essa ideia até no final, tá, gente? Pensar alguns casos julgados pelo STJ e STF. Eu não sei porque teve tanta repercussão, e uma repercussão até equivocada, errada nos jornais. O Supremo, isso vejam, 1º de agosto, há uns 15 dias, semana passada, julgou um caso de Belo Horizonte, eu até mencionei aqui o recorrente do Estademar Maciel e o município de Belo Horizonte, em que a base de cálculo do IPTU foi majorada por decreto. Né? O IPTU, propriedade, né, territorial urbana, tem como base de cálculo o valor venal, o valor de mercado. O valor venal dos imóveis, né, eles estão descritos, registrados na planta de valores. E o município não tem como atualizar esses valores ano a ano. Demanda a lei, todo o processo legislativo. E aí, em 2006, majorou-se, e muito, a base de cálculo por decreto municipal. E essa decisão, ministro Gilmar Mendes, foi adotada como repercussão geral.
Logo, esse caso valerá para qualquer outra lei ou decreto municipal no Brasil inteiro que tenha majorada a base de cálculo por decreto municipal em ofensa ao princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade em matéria tributária? Todo tributo tem que ser instituído e majorado por lei. Majorada a alíquota, majorada a base de cálculo. Recentemente, acho que foi em 2009, Belo Horizonte, por lei, aumentou a base de cálculo. Né? Nós vamos lembrar, os imóveis estavam na prefeitura defasados, a base de cálculo, ou melhor, seu valor real, o valor de mercado estava supervalorizado, nesse boom da realidade econômica nossa, e o município, pensando que poderia aumentar a arrecadação, ampliou a base de cálculo por lei, e deve ser por lei, assim diz o princípio da legalidade. O problema aqui é que em 2006 foi majorada a base de cálculo por decreto. E o interessante, que eu havia falado, não sei que tanto o real se deu esse tema, é porque há muito o STJ já sumulou a questão. Súmula 166. E a súmula do STJ diz o seguinte: é possível a atualização da base de cálculo por decreto. Para aumentar a base de cálculo é necessária a lei. Então, como que corrige, quando que atualiza, quando que aumenta? Deve-se respeitar o índice de inflação anual. Se a inflação é de 6% ao ano, eu, por decreto, posso recompor, atualizar, meramente corrigir, até no limite de 6%. Se o decreto considerar o limite de 6%, que é a inflação anual, não se estará aumentando, não se está aplicando aumento real, mas sim uma mera correção. O STJ, à luz do artigo 97 do CTN, determina que é possível a correção por decreto. Se quiser aumentar, só lei, princípio da legalidade. E aí, qual é o reflexo ou a repercussão equivocada que se deu em todos os jornais de Belo Horizonte, escritos, falados? Proprietários de imóveis em Belo Horizonte, vocês podem postular a devolução do IPTU pago devidamente em 2006. Agora, em 2013, é evidente que não pode. Nós também, no direito potestativo do cidadão, do contribuinte, temos um prazo decadencial para postular a restituição. Se pagamos lá em 2006, perdemos esse direito potestativo. Então, um prazo decadencial que temos previsto no CTN já se passou. Né? Nenhuma relação jurídica pode ser eternizada, nem do particular e nem do poder público. Então, não é possível postular a restituição. Só quem já justiçou ações ou recursos administrativos, né? Que já foi, portanto, reconhecido como repercussão geral. O tema é antigo, é batido, mas até então não tinha chegado ao Supremo. E aí, por isso, trouxe esse caso, até porque é repercussão geral, para, portanto, pacificar essa discussão. Né? À luz do STJ, súmula 66. À luz do Supremo, esse RE com repercussão geral, em homenagem ao princípio da legalidade tributária. Aumentar a base de cálculo, só lei. Só posso corrigir dentro do índice de inflação e aí poderei fazer por decreto. Tá? Esse tema é tranquilo, mas é recente, discutido de uma primeira vez pelo Supremo. Interessante. Outro ponto importantíssimo, e a meu ver, uma das decisões mais representativas do Supremo. Uma das decisões que mais mudou o paradigma que o Supremo vinha adotando até então. O que se diz em relação ao RE 562, decidido em fevereiro desse ano, adotado como repercussão geral? Fala sobre a progressividade de um imposto. O que é progressividade do imposto? Primeiro, o que é progressividade? Progressividade, como um subprincípio da capacidade contributiva, permite que as alíquotas dos impostos sejam variáveis, sejam graduadas de acordo com uma grandeza econômica. Vejam o IPTU, quanto maior o valor do imóvel, maiores as alíquotas. Vejam, imaginemos o ITBI, quanto maior o valor do imóvel, objeto de alienação, maiores as alíquotas. Veja que nós não estamos falando de proporcionalidade.
Tiago, eu vendi um imóvel de 300 mil, eu vou pagar mais imposto do que se eu vendesse um imóvel de 50 mil. Nós não estamos falando de proporcionalidade, estamos falando de progressividade de alíquotas. E é isso que a Constituição autoriza, no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. O que diz o artigo 145, parágrafo 1º? Os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Portanto, o texto constitucional, como princípio tributário que é, permite que qualquer tributo tenha suas alíquotas variáveis, graduadas, progressivas, quanto maior for uma grandeza econômica. Tem o exemplo do IPTU. O IPTU é perfeitamente progressivo após a emenda constitucional 29, de 2001. Portanto, em Belo Horizonte, as alíquotas variam de 0,5% a 1%. Quanto maior o valor do imóvel, maiores as gradações das alíquotas em Belo Horizonte. E aí, na maioria dos municípios, as alíquotas são progressivas. O que se questionou aqui no ITCD? E por que a mudança desse paradigma? Esse caso é o Rio Grande do Sul. Pernambuco já é assim, né? Alguns estados já impõem alíquotas progressivas para o ITCD. Em Minas, a alíquota é de 5%, fixa, 5%. Lembrando que o ITCD é um imposto estadual de transmissão causa-mortes, pago na transmissão, né, do patrimônio quanto do inventário, sucessão legítima ou testamentária, ou por doação de bens, direitos, créditos, ações. Então, é um imposto estadual que se paga na transmissão causa-mortes e doação. Em Minas, o imposto é único, em 5%. Então, se eu doar um imóvel de 2 milhões, eu pago 5% sobre esse imóvel. Se eu doar uma cota do Minas de 30 mil, né, sobre cota, direito à ação, pago 5%. O imposto não é variável, não é progressivo. Mas no Rio Grande do Sul, as alíquotas são progressivas. E é isso que se questionou e discutiu no Supremo. É possível a progressividade do ITCD? Concluindo, já vou partir da conclusão, o Supremo disse que sim. É possível a progressividade das alíquotas do ITCD. E por que isso é tão importante? Para mim, é uma das decisões mais relevantes que foram mudança de paradigma de jurisprudência do Supremo, que foi há muito consolidado. Primeiro, o Supremo sempre entendia, desde 89, que a progressividade só era possível nos impostos pessoais, não se aplicando aos impostos reais. Aqui abre um parênteses. O que é imposto pessoal? O que é imposto real? Lembrando lá dos direitos reais. O imposto pessoal é aquele que grava a pessoa, condições, características da pessoa, imposto de renda, ISS. Imposto real é aquele que grava a coisa, o patrimônio do contribuinte, o IPTU, o ITR, o IPVA, o ITBI, o ITCD. O Supremo, portanto, apenas admitia a progressividade para os impostos pessoais, não se aplicando a progressividade para os impostos reais. À época, afastou a progressividade para o IPTU. Por isso que veio a emenda 29, para positivar no texto constitucional a expressa previsão para que o IPTU tivesse alíquotas progressivas. Antes de 2001, o Supremo não admite a alíquota progressiva para o IPTU, súmula 668. Após 2001, graças à emenda 29, tornou-se possível a progressividade. Então essa é a primeira premissa, que o Supremo superou. Para o Supremo, portanto, na análise desse RE, a progressividade para os impostos pode se dar para qualquer tipo de imposto, seja pessoal, seja real. É um princípio tributário. Eu não posso trazer na análise jurídica classificação acadêmica, classificação de imposto pessoal, real, direto, indireto, cumulativo, não cumulativo. E o que se quer na Constituição? Que os impostos sejam graduados segundo a condição econômica. Então veja no caso específico do ITCD. Quanto maior o valor da doação, maiores as alíquotas. Quanto maior o bem deixado em testamento ou em inventário, maiores as alíquotas. Quer-se tributar quem tem uma maior condição econômica, com medida de justiça fiscal, né, e de isonomia, estabelecer tratamento distinto em razão da desigualdade. Então,
Essa é a primeira quebra de paradigma. Superou-se o entendimento que se aplicaria apenas aos impostos pessoais. Aplica-se, portanto, a partir disso, a qualquer tipo de imposto, pessoal e real. E o outro ponto. Segundo o Supremo também, a progressividade dos impostos só seria viável se houvesse expressa previsão constitucional. Veja o caso do IPTU. A emenda 29 trouxe expressamente no texto constitucional a previsão de que o IPTU pudesse ter alíquotas progressivas de acordo com o valor venal. Isso, à época, isso em 2004, 2005, o Supremo assim entendia. Era necessário uma previsão constitucional para isso, específica, expressa, para tal ou qual imposto. E no ITCD, a gente não tem previsão expressa para que essas suas alíquotas sejam progressivas. O ITCD, Imposto Estadual, está tratado no artigo 155. Nada menciona o texto constitucional para as alíquotas progressivas do ITCD. Tal como tem para o IPTU, tal como tem para o Imposto de Renda, tal como tem para o IPVA, tal como tem para o ITR. O ITCD não tem nenhuma previsão constitucional para que as alíquotas sejam progressivas. E por que o Supremo, ultrapassando esse outro entendimento, não mais entende que seria necessário uma previsão expressa para tanto? Justamente, gente, porque a Constituição já expressamente prevê o princípio da capacidade contributiva. É um princípio genérico que se aplica a qualquer imposto. Daí a mudança de paradigma de que não se faz mais necessária a previsão específica para um ou outro tributo. Esse princípio da capacidade contributiva, no artigo 145, é um princípio, e aí eu sempre cito isso na aula e é interessante. O Marco Aurélio sempre fala de interpretação geográfica do direito. Interpretação geográfica. No artigo 145 está previsto logo, no artigo 145, quando se inicia o capítulo do Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional, portanto, é um princípio que se aplica a qualquer tributo nacional. Não a um ou a outro, mas a qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de taxa, qualquer tipo de contribuição. Então é um princípio tributário e, como tal, já tem expressa previsão constitucional. E aí, homenagem que se faz, e amanhã faremos para a professora Isabel no AB, graças a essa semana do advogado, todos estão convidados para um evento que terá lá na OAB. E a Isabel, o professor Sacha Calmon, tem um livro de 89 chamado Do IPTU, que desde então admitiria a progressividade do IPTU graças ao princípio da progressividade, da capacidade contributiva. O Supremo demorou décadas para hoje concluir o que a professora Isabel já concluíra em obra acadêmica em 89, logo após a promulgação da Constituição de 88. Então, superados esses dois entendimentos, que já eram consolidados no Supremo, progressividade para qualquer imposto, seja pessoal ou real, e não há necessidade de que haja expressa previsão, porque a Constituição já admitira pelo princípio da capacidade contributiva. Permite, portanto, gente, concluindo, que o ITCD tem alíquota progressiva. Então, se eu fosse governador, para arrecadar mais, o que eu faria? O máximo que se pode cobrar em ITCD, 8%. Previsão constitucional para isso. De resolução do Senado. 8% qualquer estado pode cobrar, limite de 8%. Aqui era 4%, até pouco tempo, aumentou para 5%. Até por política fiscal, o que eu poderia fazer? Estabelecer alíquotas de 1 a 7%. Poderia equilibrar para aqueles mais necessitados, mas aumentar para aqueles que terão maior capacidade econômica para pagar o ITCD. Portanto, hoje as alíquotas do ITCD podem ser perfeitamente progressivas, até porque a decisão é reconhecida como repercussão geral. E aí um ponto importantíssimo também. Coloquei repercussão lege ferenda. Por que lege ferenda para o ITBI? O mesmo raciocínio que se faz para o ITCD, faremos para o ITBI. A alíquota do ITBI, gente, é única, é fixa. O Belo Horizonte é 2,5%. Tem súmula do Supremo vedando a progressividade para o ITBI. Súmula 656. É inadmissível, por hora, de acordo com o Supremo, na sua súmula 656, a progressividade de alíquotas para o ITBI.
Mas vejamos o raciocínio. Eu compro imóvel de 50 mil, pago 2,5. Os colegas que o Emanuel compra imóvel de 3 milhões, tá? Não raro de encontrar, pago 2,5. Ah, pessoal, ele vai pagar mais. Gente, nós estamos a falar de progressão de alíquotas, progressividade. As alíquotas têm que ser maiores, quanto maior a grandeza econômica. Isso do ITBI hoje é vedado por súmula do Supremo. Se a gente pesquisar agora no TJ, a lei de Ipatinga é progressiva. Toda hora chega no TJ declarado inconstitucional, por força da súmula do Supremo. Mas a partir do momento que o Supremo julgou para o ITCD, com tais premissas, pode-se aplicar a mesma razão de decidir para o ITBI. Então, se formos, advogado, somos de alguns municípios, quando se quer aumentar a arrecadação, olha, muda a lei e põe alíquotas progressivas. Chega lá no Supremo, a gente vai ganhar, porque é o mesmo plenário, as mesmas razões do ITCD. Então, as alíquotas do ITBI poderão também ser progressivas. Apenas vai depender de mudança legislativa, de leis progressivas do ITBI. Tá? Em razão desse mesmo julgamento do ITCD. Por isso que eu vejo de grande repercussão no Supremo, por conta de uma profunda mudança jurisprudencial. Isso tem uma profunda implicação tributária para o ITBI, o IPVA, o ITR, basta ter alíquotas progressivas. Entendeu? Grande repercussão desse julgamento. Outro caso interessante para a gente seguir no ITCD. Em Minas Gerais, esse posto estadual, o ITCD é regido por essa lei, 14.941. No artigo 17, há uma obrigação para nós, contribuintes. O contribuinte do ITCD, de regra, é o doador. Podendo ser donatário, há uma responsabilidade, de certa forma, solidária na nossa legislação estadual. O doador que recebe, portanto, bens, tem que declarar, no caso da doação, esses bens objeto da doação. Declarar uma declaração específica para o Estado, Secretaria da Fazenda, tal como fazendo para o imposto de renda. É uma obrigação acessória do contribuinte. E ato contínuo, logo depois de declarado, pagamos o ITCD de acordo com a base de cálculo, que é o valor dos bens, objeto de doação, e a alíquota, 105%, independentemente do valor por hora do nosso Estado. O que é interessante aqui em Minas Gerais? O Estado tem 5 anos contados do primeiro ano seguinte à declaração que recebeu para constituir o crédito. Então, imagine, Gustavo recebeu em doação bens em 2005, não declarou, não pagou o ITCD, declara agora, em 2011. O fisco tem, a partir de 2012, 5 anos para constituir. É 2017, 2018. Daquele objeto ou daquele imposto não pago em razão de uma doação, fato gerador ocorrido em 2005. Esta é a regra legal, a regra da lei estadual 14.941. Então é um prazo de decadência que se inicia, o seu termo agora, do primeiro ano seguinte, quando o Estado recebeu a declaração. Declaração essa que é uma obrigação do contribuinte, obrigação acessória. E aí, expirado o prazo de decadência, implica-se a extinção do crédito. Ou seja, se nesse prazo de 5 anos, a se iniciar no ano seguinte da declaração, se o fisco não te notifica para pagar, expira-se o prazo. O prazo decadencial extingue o crédito tributário. Uma das formas de extinção, artigo 156 do CPN. Pela decadência, pela prescrição, pelo pagamento, que é a mais principal, a principal forma de extinção de qualquer obrigação. E por que isso é importante, gente? Porque o STJ, decisão do ano passado, decidiu completamente diferente da nossa lei, favorável aos contribuintes. E aqui um parênteses, isso tem uma grande repercussão. Todo mundo conhece alguém que já recebeu notificação do Estado, seja como doador, seja como donatário, porque Minas fez um convênio com a Receita Federal para compartilhar informação da Receita e informações da declaração de imposto de renda. Eu, como doador, tenho que declarar que doei.
Eu, como donatário, tenho que declarar que recebi. Isso na declaração de imposto de renda da pessoa física. O que a Receita fez? Compartilhou esses dados com o Estado. Perfeitamente possível. O CTN permite essa troca de informações fiscais entre os entes, União, Estado e município. Então o Estado recebeu essas informações para fins de TCD, a gente era o prato cheio. Por quê? Porque todo mundo doava, declarava imposto de renda, mas não pagava em TCD. O Estado ficou por anos sem cobrar em TCD. E aí cobra-se de que maneira? Prazo para constituir, notificar para pagamento, lembremos, se inicia um ano depois ao momento em que eu declarei. Né? É uma obrigação acessória. E aí o prazo decadencial passa a ser outro. E a decadência tributária, pela Constituição, artigo 146, só pode estar definida, prevista, disciplinada em lei complementar. E o CTN, como lei complementar, definiu no artigo 173, inciso 1, que o prazo decadencial para a Constituição se inicia no ano seguinte ao momento do fato gerador, a ocorrência do crédito tributário. Então vejam, caso de Minas Gerais, como esse exemplo que eu mencionei aqui do Gustavo. Olha lá, TJ, né? Nosso TJ, todas as vendas, super fazendário, questões absolutamente claras, são bem favoráveis ao ofício. Esse, claro, caso do ponto de vista jurídico, científico, é tão simples a meu ver, que, vejam, fatos ocorreram em agosto de 99, março, novembro e janeiro de 2001, momento que ocorreu a doação. Foi comunicado só em janeiro de 2009. Então, a partir de 2010, iniciaria prazo de 5 anos para o fisco constituir. Imagine se constituísse agora em 2013. Evidente que estaria caduco, decadente o crédito tributário, por força da decadência, extinto. Por quê? O fato gerador ocorreu de 99 a 2001. A partir disso que teria, né? Então, 99 começaria em 2000. 2000 começaria 1º de janeiro de 2001. Janeiro de 2001 iniciaria 1º de janeiro de 2002. Submete aqui o lançamento de ofício 173.1 do CTN. Portanto, o prazo decadencial iniciar-se-ia à luz do 173 do CTN e não de acordo com a lei estadual. No Conselho de Contribuintes, todo mundo perde. No TJ, vemos que está perdendo. Mas é uma decisão recente e super interessante, porque vai ao encontro do que está claramente regrado, previsto na lei complementar, que é a norma adequada para o tratamento de decadência e prescrição, que é o CTN. E lei estadual, ainda que fosse complementar, não é o caso, mas lei estadual não poderia prever fato de decadência ou decadência no seu momento distinto que está previsto no CTN. Isso está absolutamente corriqueiro aqui em Minas, sobretudo, repito, porque por convênio com a Receita, Minas tem recebido todos esses informes das declarações de imposto de renda e notificado doador e donatário. E essa notificação tem que se ver está sendo cobrado o ITCD de quando? Qual é a ocorrência da doação? E aí é que tem que se contar o prazo decadencial. Tá? Então é um RESP recente. E vejam a fala do STJ. A circunstância de o fato gerador ser ou não ser de conhecimento, que é a declaração como obrigação acessória, não é erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o CTN. E a Constituição 146 define, repetindo e concluindo, que é a lei complementar que define prazo de decadência, não a lei estadual. Perfeito? Tema bem interessante também para a gente. Um pouco agora de processo, para falar um pouco de processo, né, e não de direito material apenas. Duas decisões recentes do STJ, que nós vamos ver, com profunda implicação no processo tributário, na lei de execução fiscal, já julgados como recurso repetitivo. Muito comum em execução fiscal, prazo de 5 dias para oferecer bens a penhora ou pagar, lei 6.830,
e não pago ou não oferecido bem, fisco, Estado ou município, primeira coisa que faz, penhora online, penhora dinheiro, penhora sem juros. E aí, seja em acessão ou seja em embargos, primeira coisa que o contribuinte fazia ou alegava, né? A execução tem que se dar de forma menos gravosa, artigo 620, com uma regra genérica, né? Com uma defesa genérica. Eu tenho outros bens para oferecer, isso atrapalharia meu fluxo de caixa. É claro, gente, que afora aquelas hipóteses do 649, que são bens impenhoráveis, 649 do CPC, mesmo em penhora online, pode-se comprovar que aquele valor na conta seja objeto de poupança, de salário, são bens impenhoráveis. O STJ decidiu que deve haver a ordem estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. E a preferência é de dinheiro, de fato. Então, o contribuinte não tem direito subjetivo a que o fisco aceite outro bem que não seja penhora de numerário. Isso é definido em recurso efetivo. A não ser que, no caso concreto, eu, contribuinte, devedor, prove com fatos concretos que aquela penhora em específico haveria de prejudicar a minha atividade econômica, a minha situação específica. De forma que, portanto, o artigo 620 não pode mais ser invocado como cláusula genérica, como fazíamos, né, como uma defesa genérica. Recurso efetivo. Então, todos os contribuintes hoje, devedores, se submetem ao risco de ter a sua penhora online, né, contra se deferida de pronto, no primeiro momento. Cabendo, no caso concreto, alegando 620, pedir a substituição por outros bens, né, em preferência do artigo 11 da lei. Né? Então, dinheiro, títulos, imóveis, veículos, ações, etc. Então, esse é um caso importante, né? Toda hora, né, nos fóruns fiscais, no TJ e em tribunais federais, há discussão em embargos sobre qual bem a ser penhorado. E o STJ se entendeu como recurso repetitivo, decisão essa de julho desse ano. Então, tema bem recente, né, gente? Outro ponto importante, o STJ voltou atrás, agora julgado de novo como recurso repetitivo de uma outra maneira que do início havia pensado. Lembremos, gente, a lei de execução fiscal tem um rito específico, né, na disciplina das execuções fiscais. Todo tratamento diferente da execução civil, tratada no CPC e modificada pela Lei 11.382 de 2006, já não tão nova. Né? A lei que modificou o regime de execução civil do CPC. Lá no CPC, trouxe o seguinte: os embargos do devedor não mais terão efeito suspensivo. Ex lege, automático, de pronto. Quem imprime, quem confere o efeito suspensivo é o juiz. Para isso, tem que haver plausibilidade do direito, ineficácia da medida, então perigo imóvel, e caução. São esses requisitos para o juiz imprimir efeito suspensivo. E à época, quando não havia, portanto, o CPC, a lei de execução fiscal, a lei 6.830, já dizia a seu turno que os embargos têm efeito suspensivo. Então, o devedor oferecia bem a penhora, à época não tinha essa regra, né, do dinheiro como preferência, portanto, oferecia qualquer bem a penhora, lavrava-se o termo, 30 dias para embargar, embargava, automaticamente efeito suspensivo. E aí, depois da lei 11.382, portanto, da mudança do CPC, em que a execução não tem mais efeito suspensivo, né, dos embargos automaticamente, trouxe essa discussão à baila para dizer, olha, vamos aplicar subsidiariamente o CPC à lei de execução fiscal, de forma que também os embargos do devedor na execução fiscal não têm automaticamente efeito suspensivo. O juiz é que tem que conferir efeito suspensivo, tal como é na nova sistemática do CPC. E aí, à época, gente, são os 2 anos, o STJ disse, de fato, não se aplica à execução fiscal o CPC, tratamento específico, aquela regra hermenêutica da especialidade da norma, né? Norma específica, lei 6.830, aplica a execução fiscal.
execução civil, aplica o CPC. E agora, né, também recente a decisão, a STJ mudou o entendimento, aplicando-se no diálogo das fontes, né, esse tema tão bem tratado no CDC, aplica-se o diálogo das fontes entre o CPC, eu falei do CDC, Código de Defesa do Consumidor, né? Esse tema diálogo das fontes foi sempre inaugurado, falado no CDC. Mas agora, por essa decisão, também nessa sistemática do diálogo das fontes, aplicar-se-á, né, em compatibilidade e harmonia das normas, o Código de Processo Civil, pela execução civil, e a Lei de Execução Fiscal. De forma que, neste ponto, no que toca aos embargos para ter efeito suspensivo, não mais tem efeito imediato, né, como regra de suspensão da execução. O juiz, na execução fiscal, é que tem que verificar a ineficácia da medida, plausibilidade do direito e a caução ou penhora do bem para garantir o crédito. Para aí, então, dar aos embargos efeitos suspensivos. Se o juiz não verificar, no caso concreto, esses três requisitos, não tem efeitos suspensivos os embargos. Prossegue-se a tramitação de todos os atos de constrição do patrimônio do devedor fiscal. Então mudou o entendimento, adotado como recurso repetitivo, aplicando-se, portanto, o 739A, que é isso que eu mencionei, do juiz nas execuções cíveis, num perfeito diálogo de fontes. Então, ora se aplica o CPC, ora se aplica a LEF, Lei de Execução Fiscal, nas execuções fiscais. Tá? Olhando hoje, pesquisando o TJMG, quase todo mundo, todas as turmas, aplica-se já esse entendimento já adotado no STJ, de que é o juiz na execução fiscal que tem que verificar no caso concreto se os embargos terão ou não efeito suspensivo. Não tem mais automaticamente esse efeito. Né? Outro ponto importante em matéria de processo. Né? Vejamos que esses dois pontos, né, sobre a ótica do contribuinte, podemos dizer que são decisões desfavoráveis, né? Mais prejudiciais, mais danosas, mais difíceis de serem revertidas. Né? Outro ponto, e não mais demorarei, para deixar aberto aí para a gente discutir, para ser perguntas, para comentários que quiserem fazer. Aqui, um ponto importante, tem uma imensa repercussão nos municípios. Né? Sabendo, primeiramente, aí um parênteses importante, nós adotamos a forma federativa do Estado. Federação como uma repartição de competências, uma descentralização administrativa, financeira, econômica, política entre todos os entes, União, Estado e municípios. E a federação foi importante para que no Constituinte de 88 idealizasse no artigo 157, 8 e 9 uma repartição de receitas, de forma que todos os impostos sejam compartilhados e repartidos da União para os estados, e em alguns casos para os municípios, e dos estados para os municípios, receita de impostos. E, portanto, também para os municípios foi estabelecido o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Né? A nossa colega ali, que era assessora não é mais não, vereador, né? De Belo Horizonte, né? Precursor desse defesas de município, tem de fato essa dificuldade hoje. Por quê? Vários benefícios fiscais foram introduzidos de um ano para cá. Redução de IPI, redução de ICMS, benefícios para a indústria automobilística, né? Reduções de PIS e COFINS, mas isso não altera a sistemática do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Basicamente, imposto de renda, IPI, que é composto do Fundo de Participação dos Municípios. De forma que, quando reduziu a alíquota do IPI, estabeleceu benefícios fiscais de IPI para inúmeras indústrias e atividades econômicas, a arrecadação do IPI foi reduzida, mas por consequência, a arrecadação dos municípios também, porque o Fundo de Participação dos Municípios, 48% mais ou menos, era composto de
a arrecadação ou a receita tributária do IPI e do imposto de renda, também do ICMS, de forma que, se a União, que tem a competência para aumentar, reduzir o IPI, e assim o fez, para o nítido propósito de estimular a economia, e esse é o caráter extrafiscal dos tributos, né? O tributo tem um efeito arrecadatório, mas tem um efeito extrafiscal, de estímulo à economia, de incentivo, de fomento, que é usado à própria direita, com perfeita legitimidade e autonomia que o ente competente, a União, tem. Só que ao alterar a alíquota do IPI, reduzindo-se a arrecadação, né, no cofre da União, por consequência, reduziria também a arrecadação dos municípios ao receberem uma FPM com uma quantia reduzida. E aí os municípios todos gritaram, foram ao judiciário, né, tem mandado de segurança coletivo na Justiça Federal, para mais de 200 municípios, para dizer o seguinte: olha, União, quando você for me repassar o FPM, repasse desconsiderando os benefícios e as reduções, as isenções, os incentivos que você promoveu, você arca com isso, mas que compense, estabelecendo, né, por compensação, por complementação, essa receita que eu deveria receber. É como se faça, né, no velho ditado, de fazer sombra com chapéu alheio. A União forma, ou de certa forma é legítimo em dizer que ela tem a competência para instituir, cobrar, reduzir, isentar o IPI. O problema é que nesse pacto federativo, em que há uma interlocução de forças entre União, Estado e município, e que a União e o Estado depende de repasse da União, depende de repasse do Estado, a partir do momento que eu reduzo esses tributos, eu estarei repercutindo na esfera econômica e orçamentária dos municípios, com grave redução do seu caixa. E os municípios estão gritando, com razão, na redução da quantia repassada a título de FPM. Compreendido? E o que é interessante? Esse recurso extraordinário, julgado pelo Lewandowski, certamente amanhã ele será coadjuvante, né, no novo capítulo do mensalão, RE 572762, repercussão geral, entendeu o seguinte: olha, aqui foi julgado o caso em que o Estado incentivou determinadas indústrias na redução de ICMS, ou no diferimento, na postergação do ICMS. E nesse período, os municípios estariam naquele Estado recebendo uma quantia menor a título de FPM. Então, questionou o seguinte: olha, pode reduzir, mas que isso não interfira na quantia repassada de FPM, sob pena de violar o 158.2, 159, que é o que trata de repartição da União para os municípios. E o Supremo julgou válida essa demanda dos municípios, né, com uma fala rigorosa, dizendo, né, que o repasse da cota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programas de benefício. Olha que interessante, a limitação configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. E aí é uma discussão, por quê? Esse incentivo, né, é um incentivo inconstitucional. Essa lei passou pelo CONFAS. Certo? Parece que esse caso é diferente de uma redução de alíquota de IPI, por exemplo, para estimular a venda de automóvel, que é a própria função do IPI. Né? Não pode utilizar da redução do IPI legitimamente para estimular determinado setor da economia. Né? No caso do incentivo de Santa Catarina, é uma lei inconstitucional, ainda não foi declarada inconstitucional, porque tem todo aquele jogo do Supremo, né? De revogação, de publicação de nova lei, enfim, né? Que afetou, de fato, a arrecadação do município. Né? Você vê aí alguma diferença nesse fato, da lei de Santa Catarina, caso não ter passado por trâmite constitucional do CONFAS? Todo mundo entendeu, escutou falando do professor Rodrigo Fogaça, inclusive professor do doutor Juiz de Minas, até apertado com a quantidade, né, dessa pergunta. Mas veja, neste caso, entendo que essa é a orientação que tem visto do Supremo,
passa por uma discussão. Esse repasse constitucionalmente que cabe aos municípios decorre da receita efetivamente arrecadada. Está lá, produto da arrecadação da União. E a União fala o seguinte: de fato, eu tenho a competência para reger todos os meus tributos, né, de acordo com a Constituição, de modo que eu, legitimamente, ao desejar estimular a economia, posso conceder inúmeros incentivos. Os incentivos são redução de base de cálculo, diferimento, isenção, redução de alíquota, inúmeros tipos de benefícios fiscais. Mas de forma que todos eles, uniformemente, igualmente, repercutirá na arrecadação da União e, por conseguinte, na arrecadação dos municípios. A interpretação gira em torno disso. O que se repassa aos municípios é a arrecadação efetiva ou potencial, ou abstrata? É aquela que, depois de todos esses instrumentos de benefício, passará a União a ter essa arrecadação e, na tabela, na ponta final, repassar aos estados, aos municípios. Perceberam? Se for, de fato, a arrecadação potencial, não se pode haver incentivos ou pena de macular a repartição e a legítima receita que cabe ao município. Se for efetiva a arrecadação, a União pode, igualmente, legitimamente, manusear todos esses instrumentos fiscais, qualquer que seja, a meu ver, o tipo de benefício fiscal, como seja diferimento, ou redução de base de cálculo, ou mesmo isenção, como aconteceu, né, comumente aí no IPI, e se for arrecadação efetiva, isso não repercutirá na arrecadação do FPM, dos municípios. Então, por isso, e aí respondendo mais uma vez, corroborando essa pergunta do Rodrigo, é que essa é uma decisão de CMS, mas que as razões de decidir vêm implicando da mesma forma para o IPI. Essa questão do IPI ainda não foi julgada. É uma decisão recentemente admitida também pelo Ricardo Lewandowski. Por óbvio, ele, relator da outra, terá o mesmo, a meu ver, argumento e conclusão daquele primeiro, do CMS, que tratará basicamente da mesma tese, das mesmas premissas. A União, lá era, no caso do Estado de Santa Catarina, seja o Estado com ICMS, seja a União com o imposto de renda, com IPI. Entes da administração, né, pública, União, Estado, pode reduzir, pode impor benefícios fiscais com nítido propósito e salutar propósito de incentivo à economia. E, a despeito disso, isso pode impactar no caixa do município? Lá, o Supremo diz que não pode. O município recebe o FPM sem o desconto do ICMS que foi objeto de renúncia ou de incentivo fiscal. Seguir a mesma sistemática, com a mesma coerência jurídica, que se espera da Suprema Corte, tenha lógica e coerência nas suas decisões, embora não as tenha, seguirá das mesmas razões de decidir a mesma conclusão. E aí já tem inúmeras decisões de justiça federal, né, de tribunais federais, adotando aquele mesmo 562, o mesmo RE para ICMS. Embora tenham decisões divergentes. Bem sei de que não se aplica, no caso de imposto de renda, de IPI, aquilo que foi decidido no 562 do ICMS, por serem decisões, como o Rodrigo apontou, decisões ou circunstâncias distintas. Né? Mas o Supremo é que vai decidir isso. Né? Como repercussão geral, veja, exclusão de benefícios, incentivos, isenções fiscais concedidos pela União. Isso pode impactar no fundo de participação do município? Até que ponto isso ofende o 159.1 PID? 159 diz: compete à União repartir 48,5% para a União, para os municípios, sendo 22,5% para o FPM e 1% para o FPM, 23,5%. Os 48,5% que é arrecada de imposto de renda e de IPI, destina-se isso ao município, em razão do pacto federativo que se quer tanto equilibrar. Gente, mas grande, aqui recomendo e sugiro e convido,
para o seminário da ABRADT, Associação Brasileira de Direito Tributário, a ocorrer no Hotel Mercury em setembro, que um dos temas relevantes vai se discutir sobre federalismo. E grandes repercussões hoje que isso implica. Royals implica discussão de federalismo, guerra fiscal, novo federalismo que se quer, né? Questões de FPM, tudo passa, num ponto de vista filosófico do direito, a repensar o nosso pacto federativo, que é um contra o outro, né? Da mesma forma que em Minas, na região sudeste, se chama de guerra fiscal, nas regiões do nordeste chama de guerra santa, porque eles querem reduzir, trazer incentivos, né? Ainda que a margem do CONFAS, reduzindo incentivos, impondo incentivos de ICMS para atrair toda a indústria nacional para Recife e para Bahia, como a gente tem visto. Lá é a fala do Vitor Machado, professor titular de Pernambuco, dizendo que para os estados nordestinos, com uma necessidade maior de receita, não se chama guerra fiscal, se chama guerra santa, que é necessário para isso. E é um instrumento que eu tenho, mas sem participação de todos os estados, a margem que o CONFAS, o Estado pode, numa guerra fiscal, conceder isoladamente benefício fiscal. Minas vem fazendo isso. São Paulo e para todos os estados, sob pena de perder a arrecadação, de não mais atrair indústria. E isso impacta e repensa no federalismo, e isso demanda certamente uma outra fala, um outro dia, só para falar sobre esses pontos. Então, são questões importantes que eu vejo que impactam na receita financeira. Voltamos a falar sobre federalismo, é um ponto que o Supremo já decidiu, né, para o ICMS, pode decidir de forma semelhante para o IPI, que o que se discute é qualquer tipo de incentivo, de forma que convido a gente a continuar na reflexão desses temas. Tá? Espero que de fato tenha sido proveitoso. Eu pensei em, de fato, trazer esses temas, né? Coloco à disposição para qualquer tipo de pergunta, esclarecimento, como colegas que somos aqui, advogados, de fato efetivar-se o que a ordem quer, e a Escola Superior de Advocacia, bem representada pelo professor Paulo, professora Silvana, deseja ao longo da sua gestão. Aperfeiçoarmos, crescermos juntos, estabelecermos parcerias, sinergias acadêmicas, para que tenhamos todos, no fortalecimento científico, jurídico, condições de bem representarmos a advocacia do nosso Estado. Tá? Muito obrigado pela noite de hoje. Fico à disposição para qualquer pergunta, fiquem à vontade para qualquer esclarecimento. Obrigado. Alguma pergunta? Microfone, porque está gravando. Boa noite, Thiago. Em relação ao ISS, sobre sociedades profissionais, que você falou nisso, primeiramente eu gostaria de saber qual que é o tipo de formação societária que o senhor tem indicado, nesse trabalho preventivo que você disse que tem feito. Seria a formação de sociedade simples, ao invés da limitada, e se isso bastaria para afastar o risco desses profissionais que até então vinham se unindo aí na forma de limitada, tendo em vista que a fazenda também se utiliza de outros argumentos, tais como o valor do faturamento anual desses profissionais, dessa empresa limitada, e também a questão da presença de outros profissionais, não sócios, mas que de alguma forma participam ali do exercício da atividade da empresa, mesmo não sendo uma participação na atividade fim daquela empresa. Como é que você chama? Lucas. Fez uma pergunta interessante, porque em havendo essa argumentação do município a respeito de faturamento, isso penso ser uma ilação, uma argumentação meta-jurídica. Eu posso ser limitado a faturar 2 mil, ser limitado a faturar 80 milhões, e isso não tem implicação nenhuma. Questões econômicas são metas jurídicas, até porque o ordenamento não
permite esse tipo de argumentação para esse ponto, para discutir o ISS sobre sociedade. Já vi, de fato, essas questões, mas não as considero como várias, como legítimas. Outro ponto, se a sociedade não é uniprofissional. E aí, de forma objetiva, basta analisar o contrato social, ela perderia um daqueles requisitos. Ela tem que ser sociedade profissional. E vejam, o fisco e o município, eles não tem como arrecadar mais. O aumento de IPTU está limitado à lei, base de cálculo, traz uma repercussão política muito negativa, vamos para o ISS. O grande filão de aumentar o ISS sobre sociedades profissionais, médicos, dentistas, coisas etc. Chegou-se ao argumento de se limitar, restringir essa sociedade uniprofissional para o mesmo campo de atuação. Por exemplo, só médico oncologista. Se tiver médico pediátrico, já não pode. Se tiver médico clínico geral, também já não pode. Veja, aí já também é uma restrição que a lei não impõe. É uma sociedade com a mesma formação profissional, só médico. Se tiver dentista, já perde a uniprofissionalidade. O argumento de que há outros colaboradores que contribuem para a atividade empresarial, que estejam à margem do contrato social, eu vejo que não é legítimo, não é válido esse argumento, porque o que se sempre cogitou-se nesta discussão é de mesmos profissionais instituídos, estabelecidos no contrato do Estatuto Social. Se estão à margem, eventualmente, imaginemos que médicos de segurança do trabalho precisam de um perito ambiental, isso são remunerados à parte. Eles não fazem parte do contrato social, portanto não integram a sociedade, de forma que permanece, a meu sentido, sociedade profissional. Outro ponto é a questão. Confesso que eu não vi ainda nenhuma decisão ou discussão jurisprudencial dos tribunais sobre outra forma de sociedade a não ser limitada. E aí, a despeito de todas aquelas sociedades permitidas no Código Civil, né, a se verificar, no caso concreto, a melhor forma. Comandita, SA, fechada, ou simples, limitada, do ponto de vista de uma prevenção proativa, que essa é a situação definida nas decisões dos tribunais, aquela que a gente já viu que não pode ser constituída. Então, veja, não apaga o passado. A discussão que eu fiz com o pediatra. Nossa, a minha sociedade é limitada. Por exemplo, você ainda tem o risco de ser autuado no prazo de 5 anos. Vamos tentar corrigir daqui para frente, não sendo mais limitado. A tendência do STJ, a gente já viu, permitir a cobrança sobre o faturamento sobre as sociedades limitadas. Então vamos corrigir e tentar rezar todo dia para uma opinião fiscal no prazo de 5 anos, período decadencial. Mas pelo menos daqui para frente muda-se essa forma de sociedade. Então, Lucas, respondendo objetivamente, eu não posso dizer preventivamente qual seria a melhor, que não seja limitada, né? E aí a gente vai atuar à luz do que os tribunais estão dizendo, né? Limitado que não seja, é o caso concreto que vai dizer qual seria uma daquelas formas previstas no Código Civil, como as sociedades que não sejam prezadas. Mais alguma pergunta? Com a palestra em atualidade, muito embora não foi tratado esse tema, mas está lá para decidir no STJ, pela Corte Especial, um recurso repetitivo, que é aquela situação das parcelas indenizatórias da contribuição previdenciária. E eu vi em junho, no reportagem do jornal Valor Econômico, que as empresas passaram a trazer essa discussão para o âmbito do FGTS também. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que é válido o mesmo fundamento jurídico da contribuição previdenciária para os depósitos fundiários? É a primeira pergunta. E se sim, o senhor vê a possibilidade da empresa conseguir compensar o que foi pago no último quinquênio, em razão de que o destinatário daquela contribuição é o trabalhador? Então, vejo, daqui para frente eu poderia parar de pagar, mas compensação não vejo acerca do FGTS. Obrigado. Se chama Richard. Richard fala de contribuição previdenciária.
Né? Lembra a época o conselheiro do CAF? Eu discuti isso toda hora. E agora, no maior real, maior alcance, porque todas as empresas vêm discutindo, sobretudo em razão de decisões recentes do STJ, da incidência ou não de contribuição previdenciária sobre inúmeras rubricas, né? Terço de férias, salário maternidade, abono, lá sobre os 15 dias da licença de saúde, inúmeros outros, que, dependendo da atividade econômica, tem uma repercussão financeira muito grande. O que tem prevalecido? Existem alguns elementos para isso, né? No site do CAF, inclusive, tem uma parte em que a publicação de monografias premiadas a respeito disso. E há temas bem escritos, né, sobre essa questão, inclusive de elementos levados em consideração pelo STJ para afastar ou não a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento das empresas. E é nesta folha de pagamento que poderão ou não estar embutidos algumas rubricas pagos aos seus trabalhadores, colaboradores, a não ser diretamente o salário, né? Outros valores pagos com um nítido caráter indenizatório. E, portanto, essa é a maior consideração do STJ de ser ou não ser indenizatório, ou de ser ou não ser habitual, pago esporadicamente, integra ou não a remuneração. E aí, por fim, o que o Richard falou sobre a questão do FGTS, embora hajam poucas decisões, né, em tribunais federais, o STJ não examinou isso ainda. De fato, compartilho com você a dificuldade de se compensar esse valor, né? É algo que vai ter uma repercussão muito grande, né? E a Fazenda, eu me lembro que até então, gente, nós aqui como advogados, estamos sempre nos capacitando, sempre sustentando, sempre apresentando memorial, sempre despachando por vista, declarador, quando nos recebe, evidentemente, né? E hoje a Fazenda torna-se eficiente e competitiva como nós. Lembro no CAF, havia sempre uma procuradora da Fazenda Nacional, só ia para fazer a sustentação de causas de realce, de relevância. Imagine, se fosse o primeiro caso sobre o FGTS naquela turma, estava guiada para sustentar. Então, eles estrategicamente têm adotado uma gestão inteligente de acompanhamento de processos com grande repercussão financeira. Por quê? Porque uma dessa decisão do CAF ou do tribunal que seja, pode se espalhar com pólvora para o Brasil inteiro. E o impacto financeiro da União seria gritante. Então, a preparação dos procuradores da Fazenda, do Estado, da Nacional e do município, tem introduzido esse tipo de acompanhamento, sobretudo no CAF. Então, concluindo, acho difícil, de fato, como você falou, essa questão da compensação, mas a respeito das contribuições previdenciárias, vem privilegiando o entendimento da STJ de que, tendo feição indenizatória, há de se afastar. Sendo esporádico, não integrando a remuneração, também não se aplica a contribuição previdenciária sobre a folha de salário. E aí existem inúmeras variáveis, inúmeras discussões sobre isso. Tá? Boa noite, professor Thiago. Meu nome é Weberson. Eu estava querendo fazer uma pergunta com relação ao ISS Games, a inscrição especificamente de um profissional da área médico. Ele tem a sua inscrição no município de Belo Horizonte, paga-se trimestralmente o ISSQM, e faz parte, no outro município, de uma cooperativa. Estaria esse profissional obrigado a ter a inscrição do ISSQM desse outro município? Na cooperativa, ele trabalha para a cooperativa. Como cooperado, como médico cooperado. Isso, exatamente. Prestando serviço não em nome próprio, mas em nome da cooperativa. Exatamente. Mas ele presta para a cooperativa, ele recebe da cooperativa. Tirando a questão da competência, né? Se ele tem essa simulação como cooperado, ele é autônomo, então ele tem que... Eu não sei a situação dele é essa. Não, ele é cooperado da cooperativa, ele presta serviço.
A cooperativa possui convênios e ele atende as pessoas no consultório da cooperativa, no outro município. Só que ele possui inscrição no ISS QN em Belo Horizonte. Presta serviço lá. Ele presta serviço em outro município. A questão recente do STJ é essa questão da competência do ISS no local da prestação do serviço. O estabelecimento prestador, nesse caso agora seja autônomo, tá? Prevalece a regra lá do artigo 2º da Lei Complementar 116, deve, portanto, recolher no local da prestação do serviço. Em Belo Horizonte, ele presta serviço aqui, escrito aqui, paga isso aqui. Lá, ele é autônomo, deve ser autônomo, de fato, ele presta serviço para a cooperativa, para terceiros ou para cooperados da cooperativa. E aí, em tese, pagaria lá também, né? Assim que tem. Ok, obrigado. Mais perguntas? Não é do tema também, mas sobre o seguinte. Com relação à interrupção por pedido de parcelamento, vários tipos de leis, umas que você faz, por exemplo, institucional, você faz o pedido, se não me engano foi feito até, acho que em outubro de 2012, só começou a pagar com as primeiras parcelas agora em 2013 e ainda não foi consolidado. Ainda prevalece o entendimento de qualquer ato do contribuinte no intuito de se realizar o parcelamento, se ele interrompe a subscrição, ou se por acaso nesses casos que ele não fizer o pagamento, ele poderia ser desconsiderado como número de parcelamento, então não teria interrupção do parcelamento. Está sendo considerado. O fato é que ele interrompendo o parcelamento, extingue o parcelamento, a se cobrar dele todo o residual. Para ter um ingresso ao parcelamento. Ou seja, primeiro ele entrou na internet, né, e requereu o parcelamento. Só que alguns parcelamentos, ele, para estar no parcelamento, precisa ir para o primeiro pagamento. Suponhamos que ele fez o pedido e ele não pagou. Mas o entendimento que está prevalecendo é que ele fez o pedido e não interrompeu. Portanto, consolidou o parcelamento, ele não está de direito. Isso, pelo menos não consolidou sua intenção, porque ele não pagou o seu direito. Não. Eu acho que essa questão, se eu bem entendi, é se ele faz jus ainda ao parcelamento, ele não tem pago a primeira parcela. Não, agora, se ocorreu a interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição, 174, você tem qualquer ato, inclusive de juízo ou de ofício, que implique reconhecimento dele. A partir do momento que ele aderiu ao parcelamento, assim, reconhecendo, ainda que não tenha pago, pode-se, a meu ver, compreender como interrupção. 174. Tem dificuldade em concluir se ele faz jus ou não ao parcelamento, até porque não pagou. O que aconteceu muito, sobretudo aí em Refis, é que por inúmeros motivos o site da Receita tiveram inúmeras inconsistências e o contribuinte não conseguiu ao final consolidar. E no mandado de segurança ele vem conseguindo aderir ao parcelamento, até porque o parcelamento é um tipo de benefício que não traz prejuízo. Aliás, pelo contrário, estimula-se a arrecadação, estimula-se a atividade econômica e se ele de fato entende e deseja pagar, eu acho que o Judiciário tem rumado por esse sentido, o STJ vem privilegiando o princípio da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então não é razoável eu excluir o contribuinte que, embora tenha aderido, não conseguiu consolidar por falhas tecnológicas da Receita. Eu acho que esse é um caso. Mas, respondendo a sua pergunta da prescrição, aqui para poder concluir, validar o parcelamento, dependeria da manifestação que a Posso chegar um pouquinho para lá daqui? você não teria questão do acordo. Então, ao entender, não há parcelamento. houve o primeiro pagamento. Nesse caso, eu acho que nem houve
negativo de parcelamento. Não é isso? Uma das principais hipóteses do programa é o seguinte: o cara manifestou o interesse, mas, porém, ele deveria ter pago a primeira para ele entrar no parcelamento, ele não pagou a primeira. Então, não se consumou o ato administrativo. Né? Então, consumou. Interrompeu. Obrigado. Ainda texto judicial, que pode ter conhecimento do débito pelo devedor. É isso que eu falei, né? É isso mesmo. Boa noite. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a funcionalidade e o futuro jurisprudencial da questão das contribuições sociais adicionais, não chamadas seguro, acidente de trabalho, e o fator acidentário de prevenção, em decorrência que a Constituição não as prevê, né, fala que novos pontos de custeio no âmbito da Seguridade Social necessitam de lei complementar, e essas duas são previstas no plano de custeio da Seguridade Social. Né? Uma posição. O STJ, não sei se já tem recurso repetido, mas já julgou isso. Inclusive do atual FAP, né? Como a ofensa à legalidade, a tipicidade fechada, não há generalização para que, dependendo do índice, seja definido para determinado tipo de atividade econômica. À luz dessas contribuições sociais, ou do princípio da competência residual, lá do 195, parágrafo 4, confesso que eu não sei o que nós podemos falar sobre isso. Acho que só apreciaram, até porque não é competência analisar, né, a ofensa constitucional, só apreciaram à luz do 97, né, do CTN, que trata sobre o princípio da tipicidade ou da legalidade. Confesso que, em relação a esse tema, eu acho que o TJ nem vai analisar sobre essa ótica. Mas eu tenho, não sei se eu já tive, né, no CAF, já vi que nem tudo que a gente fala, né, o argumento é inconstitucional. Eu venho de uma época, também não recente, mas eu lembro que desde 95 eu fazia todos os seminários tributários, em São Paulo, em Minas, sempre são advogados falando sobre o tema. Para todos são inconstitucionais. Eu lembro a época do Luiz Moreira Alves, juntamente com o Luiz Ganda, nesse seminário de São Paulo, disse: gente, eu venho aqui, a época ainda era do Supremo, eu só escuto sempre tributo inconstitucional, mas eu estudei inconstitucional e, portanto, eu tenho